A aula de ontem foi a primeira aula da Operação Dentista Saia da Mira da Receita Federal, onde eu falei sobre os 4 erros que os dentistas cometem e levam, sim, à malha fina. Apontei esses 4 erros que muitos nem sabiam que cometiam esses erros e quando a gente aponta, toma um susto, né? Que não sabia que cometia tanto erro assim no post que assim que a aula foi encerrada que eu coloquei. Muitos falaram, nem sabia que tinha tantos erros assim para cometer. Então, espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Amanhã tem a segunda aula. Então, amanhã vai ser às 8 horas da noite e hoje estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Vou responder as dúvidas que vocês colocaram lá no YouTube durante a aula, mas também quem quiser pode colocar as dúvidas aqui que eu vou responder. Olá, oi Juliano, boa noite, tudo bem? Quem assistiu a aula, oi? Érica, boa noite. Eu lembrava do seu rostinho, Érica, mas eu ainda tive que ler o nome certinho. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Adoro ver vocês aqui. Hoje é aula de pergunta e resposta. Vamos embora, adoro aula assim, adoro live assim de bombardeio de perguntas, eu amo isso. Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado da live. Da aula de ontem, quem assistiu a aula de ontem, por favor, me dá esse feedback. Muitos responderam lá no post. Não se preocupem, eu vou enviar o e-book para vocês. Não esqueci não, quem comentou já está tudo registrado, tudo certinho. Eu vou enviar sim o e-book para vocês, tá? Boa noite, gente! Olá, tenho dúvida? Pode perguntar aí, Érica. Pode mandar a pergunta aí. Primeiro eu vou responder o pessoal que colocou ontem as dúvidas no YouTube. Espero que eu tenha conseguido separar todas, mas se não, pode perguntar aí de novo, que não tem problema nenhum, tá? Então, vou começar a pergunta básica que me fizeram, várias pessoas fizeram essa pergunta. Eu posso começar agora em agosto? Ou eu só espero outro ano para começar? Vi que estou fazendo errado, vi que não pago meu carnê-leão ou o INSS da mesma maneira. Se pode começar agora em agosto? Lógico que pode. Não tem problema nenhum você começar em agosto. Sim, eu aconselho fazer o retroativo também, fazer janeiro, começar o ano todo de 2021, correto? Mas não significa que você está impedido. Não, eu não vou acertar janeiro, fevereiro, não vou acertar os outros meses. Eu posso acertar daqui para frente? Pode. Então você vai começar a acertar quando? O de julho, porque o carnê-leão de julho, ele vence no último dia útil de agosto. Então, se você quiser escriturar o seu livro caixa de julho, se você quiser pagar o seu carnê-leão de julho, você ainda vai conseguir pagar ele sem multa e juros, porque vence no último dia útil de agosto. Então você poderia acertar de julho para frente. É o ideal? Não, o ideal é que você faça retroativo desde janeiro, mas não tem nenhum problema se começar em agosto, tá? Então pode sim. É melhor começar em agosto do que deixar para começar só o ano que vem, gente. De maneira nenhuma, não vão deixando para depois para acertar a vida com a Receita Federal. Não façam isso. Quanto antes vocês conseguirem utilizar o programa Carnê-leão Web, vão tomando intimidade com ele e a chance de você errar é menor. Então, podem sim começar sem nenhum problema. Vocês podem começar agora em agosto. Segunda pergunta que foi feita no YouTube é quanto tempo que a Receita Federal pode fiscalizar vocês? Os últimos 5 anos. Sempre assim. A Receita Federal sempre pode fiscalizar vocês os últimos 5 anos. Então, a sua declaração de imposto de renda desse ano agora, de 2021, que foi entregue em 2021, refere-se ao ano de 2020. Então, a Receita Federal pode fiscalizar você 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016. Por mais que o status da sua declaração esteja lá processada, não significa que vai estar processada para sempre. Durante esses 5 anos, a Receita Federal sim pode analisar a sua entrega da sua declaração de imposto de renda e aparecer lá pendência. Ou seja, algo que foi verificado na declaração de imposto de renda, ela quer analisar mais de perto. E quando é que isso acontece? Quando é que geralmente isso acontece? A minha declaração de imposto de renda estava processada e apareceu a pendência. Geralmente é um paciente seu que cai na malha fina e precisa entregar algum recibo seu e aí sim o fiscal vai olhar alguma informação na sua declaração de imposto de renda e algo chamou a atenção dele. Isso é comum de acontecer. É comum de acontecer também a declaração de imposto de renda já está com pendência há muito tempo e a pessoa, o contribuinte, nem se deu o trabalho de verificar.
Não é incomum a pessoa dar para o contador fazer a declaração de imposto de renda, nem pede a declaração de imposto de renda, nem sabe o que o contador colocou. Lógico que é o contador, a gente tem confiança, mas vocês têm a obrigação de pegar pelo menos a declaração de imposto de renda de vocês para verificar o que foi feito. Muitos nem olham, nem sabem, que dirá olhar se a declaração de imposto de renda ela foi processada ou não. É possível você verificar isso no próprio site, no próprio portal ECAC da Receita Federal, no mesmo local onde você começa a preencher o seu Carnê-Leão Web, na parte superior aparecem todas as declarações, se elas foram processadas ou não. Então não deixem de verificar a declaração de imposto de renda de vocês, tá? Outra pergunta do YouTube: o aposentado, eu preciso pagar o INSS mesmo sendo aposentado? Sim, gente, independente se você se aposentou, mas você continua exercendo a sua atividade profissional, você tem sim que pagar o INSS. Aposentou e não exerce mais atividade profissional, aí não tem mais que pagar o INSS. Mas aposentou e continua a exercer atividade, tem que pagar sim o INSS. Não tem essa opção porque é aposentado. Muito pelo contrário, a legislação ela é muito clara em relação a isso. O aposentado, que ele continua trabalhando, que ele retorna à sua atividade, ele tem que contribuir para a Previdência Social. Então, aposentado, você não escapou das garras do leão, que hoje quem toma, como eu falei, quem é o responsável pela fiscalização, pela arrecadação, pela tributação do INSS é a própria Receita Federal. Então isso facilitou muito a fiscalização em relação ao pagamento do INSS. A própria Receita faz um confronto de informações, como é que você tem receita e não paga o INSS. Quando cruza essas informações, foi o que aconteceu, como eu disse, em 2017 e que muitos caíram na malha fina na fiscalização em relação ao pagamento do INSS. Então, muito cuidado, eu coloquei o vídeo, quis colocar logo aquele vídeo na primeira aula, que foram depoimentos de seguidores aqui das lives que eu faço e eles vão contando a história deles sobre as multas, né, do não pagamento do INSS, tá? Então essa foi uma das perguntas que foram feitas ontem. Se alguém colocou lá e eu não respondi, pode colocar aqui de novo. Eu só vou subir para ver as perguntas todas para não deixar vocês sem resposta. Gente, muito boa noite. Boa noite para todos. Eu quero saber o que vocês acharam da imersão, hein, gente? Da imersão não, da operação Dentista Saia da Mira da Receita Federal. Deixa eu só voltar aqui tudo para saber. Saudades também, Juliano. Muitas. Deixa eu ver aqui. Acho que começou aqui, gente. Espero que eu não tenha pulado de ninguém, tá bom? Tenho dúvida, a Erika falou. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Posso deduzir o INSS só em março, no ajuste anual? Não. Você pode deduzir o INSS, o pagamento à Previdência Social, você pode deduzir mensalmente. Tá? Você pode, não tem problema nenhum. Inclusive, isso eu vou falar na aula de amanhã, às 8 horas da noite. Você vai ver que o INSS, o pagamento da Previdência Social, é uma das deduções do Carnê-Leão, ou seja, é uma das deduções do pagamento do imposto de renda antecipado. Pode sim deduzir, não precisa esperar só na declaração de imposto de renda para colocar essa informação, não. Senão você vai acabar pagando mais imposto e ao informar a declaração de imposto de renda, vai acabar tendo restituição desse valor. Não faz sentido adiantar dinheiro para a Receita Federal. Então pode sim deduzir mensalmente já o pagamento do INSS. Fernando, espero que eu tenha conseguido esclarecer. Boa noite, Ju! Adoro ver os meus alunos aqui, gente. Juliana sempre pede, é ela que me lembra. Chuva de corações para vocês curtirem essa live, compartilharem essa live para o meu conhecimento cada vez mais chegar a mais colegas dentistas, tá? Então curtam e compartilhem essa live, por favor. Deixa eu ver aqui. Doutora, não pode me chamar de Rita, pelo amor de Deus. Tem uma outra cadeira no meu consultório que trabalhamos 50-50, como eu lanço no livro Caixa, e a parte do outro dentista 50% entra como dedução. Érica, eu vou falar para você qual é o entendimento da Receita Federal, tá? Ela não entende quando você tem um outro colega e essa receita passa por você e você repassa para esse colega quando isso é feito de forma habitual. Ela vai olhar isso de uma maneira não muito boa e vai equiparar você à empresa. E aí, como empresa, você não poderia ter essas deduções. Então, o meu conselho é que cada um tem a sua receita separada.
Você é responsável pela emissão dos seus recibos, pelo recebimento dos seus recibos dos seus pacientes e ele também. Ele é responsável pelo recibo dele, responsável pela entrada de dinheiro do cartão, principalmente cartão de crédito, principalmente. Então, você não vai poder colocar, não oriento você colocar a dedução recibo desse seu colega no seu livro caixa. Eles não entendem por que dentista tem esse hábito errado. Os médicos não têm esse hábito. Se são 3, 4, 5 médicos a atender um paciente, esse paciente vai levar 3, 4, 5 recibos. E eles não entendem porque entre dentistas não é da mesma maneira, não é o mesmo raciocínio. Então é uma orientação minha de você não fazer isso. Cada um tem que ser responsável pela sua receita. Cada um tem que ser responsável pela emissão do recibo, porque isso é feito de forma habitual. Espero que eu tenha respondido, Érica. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Rita faz o leão virar gatinho, melhor contadora do Brasil. Ah, essas são as minhas alunas mais do que queridas, gente. Muito obrigada, Ju, que bom ter você aqui comigo. Adoro sempre a sua companhia, viu? Muito obrigada, Ju. Compensaria ajustar os últimos 5 anos, Adriana, do pagamento do INSS? Sim, do pagamento do Carnê-Leão, depois que você entrega a sua declaração de imposto de renda, não mais. Mas do INSS, sim, eu sempre aconselho. Por quê? Porque a multa do INSS, ela vai ser alta e a Receita pode vir, sim, pegar você dos últimos 5 anos. Então, é um conselho que eu te dou. Acerta os últimos 5 anos. Começa acertando agora, 2021, para você conseguir fazer o seu Carnê-Leão direitinho, o seu INSS direitinho. Ah, não, agora vou voltar, vou fazer retroativo. E aos pouquinhos você vai acertando. Lógico, se isso for possível, porque vai ter multa e juros. Mas o ideal seria você acertar os últimos 5 anos? Sem dúvida. Deixa eu ver. Boa noite a todos. Boa noite, como será o livro caixa para atendimento com plano... Ixi, peraí, pulou. Como seria o livro caixa para atendimento com plano odontológico? Você pode escriturar igualmente, porque imagina se você só atendesse pacientes de convênio, tá? Você não vai poder deduzir as despesas do seu consultório? Sim, você pode deduzir as despesas do seu consultório. Não tem problema nenhum. A Receita Federal, a legislação, ela não impede você de deduzir as despesas do seu consultório se esse atendimento for de paciente de convênio. De maneira nenhuma, você vai poder deduzir sim essas despesas. Então, independente se a receita é de paciente particular ou se a receita é de paciente de convênio, você vai poder fazer essa dedução. Só tem que saber fazer. Só tem que saber lançar isso no seu livro caixa. Se em um mês eu e minha receita for menor que as despesas, como faço para pagar o Carnê-Leão deste? Se você utilizar o Carnê-Leão Web, ele mesmo faz isso para você. Se você utilizar livro caixa de papel, você não vai conseguir fazer esse controle. Você tem que saber que a sua receita, ela não pode, a sua despesa, ela não pode ser maior do que a sua receita. Não pode. Não é dessa maneira que funciona. Sempre a sua receita, ela tem que ser maior do que a sua despesa. Mas acontece. E quando acontece? Ah, lembrei que isso foi uma pergunta que fizeram no YouTube também. Mas acontece. Na pandemia, vários profissionais ficaram 2, 3 meses sem trabalhar. Aconteceu, teve despesa e não teve receita. Se você utiliza o Carnê-Leão Web, se você utiliza o programa da Receita Federal, ele entende que aquele mês não teve receita, que teve despesa e esse excesso de despesa ele é jogado para o outro mês. Tá? Só que não existe esse transporte de excesso de despesa de um ano para outro. Se tiver excesso de despesa lá em dezembro de 2021, isso não será transportado para janeiro de 2022. Tem que ter cuidado em relação a isso, para não acontecer esse excesso de despesa no final do ano. Tem que saber utilizar o seu livro caixa. Por isso é que eu sempre falo que você, dentista, tem que saber sim o que você pode, o que você não pode deduzir. Você tem sim que ter consciência de o que é um livro caixa para você não cometer erros que prejudiquem a você. Que aí quando o contador ficar sabendo já era, encerrou o mês, encerrou o ano, não dá mais para fazer nada. Quando é você que faz, quando você tem esse controle, você sabe exatamente quanto é de entrada e quanto é de saída de dinheiro do seu consultório. Gente, o livro caixa é uma excelente ferramenta financeira para justamente você tomar as decisões. Então, eu acho sim que você, mesmo quem tem contador, tem que entender a logística do livro caixa. Para quê? Para não pagar mais imposto. Para não jogar dinheiro no lixo. Aí, às vezes, está jogando dinheiro no lixo de um lado, está deixando de pagar o INSS do outro, está deixando de cumprir com a obrigação.
tem que ter esse conhecimento. Então não existe isso, tá? Não existe despesa maior do que a receita. Quem faz isso, igual aquela foto que eu coloquei de brincadeira, né? Um mar de papel, quem faz a declaração de imposto de renda só em março, é aquilo que eu falei. O fiscal sabe quem fez errado, porque acaba colocando mais despesa do que receita. Opa, não pode. Olha aqui, peguei você no erro. Você não estruturou seu livro caixa ou você estruturou seu livro caixa de forma equivocada. Erro tem, porque isso não acontece, tá? Quem ainda não é aluno pode comprar de olhos fechados, ela é fera. Ô, Ju, você é minha menina propaganda, Ju. Ô, Ju, adoro de paixão você, viu? Muito obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento, Juliana. Mas vou plantando aqui a sementinha em todos esses dentistas aqui para ver se o pessoal consegue entender que tem que sair da inércia. Gente, eu falo, às vezes, os comentários, poxa, eu não consegui dormir, você tirou o meu sono, mas a gente, de vez em quando, precisa de um sacode desse para acordar. É melhor vocês tomarem um sacode meu do que um sacode da Receita Federal. Obrigada, viu, Ju, pelo carinho de sempre comigo. Como seria o livro caixa para pessoas que trabalham recebendo porcentagem clínica odontológica? Essa é uma questão muito difícil de resolver, porque geralmente a clínica odontológica faz o repasse de forma equivocada. Qual seria a forma correta? A clínica odontológica é pessoa jurídica. Quando uma pessoa jurídica paga uma pessoa física, ela tem a obrigação de fazer a retenção do INSS e do imposto de renda. Eu sei que isso não é uma realidade. Eu sei que a grande maioria das clínicas odontológicas, ao fazer o pagamento para o dentista parceiro, não faz a retenção do INSS, não faz a retenção do imposto de renda e não faz o pagamento através do RPA. Então, se a clínica odontológica, que é a fonte pagadora, faz de forma errada, não tem como o dentista que está recebendo fazer da forma correta. Não tem. Tá? Não existe. Para poder fazer da forma correta, tem que acertar essa relação com a clínica. A clínica tem que fazer a retenção do INSS e a retenção do imposto de renda desse dentista e pagá-la através do RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo. Lá nesse recibo vai estar escrito o valor bruto, o valor da retenção do INSS, o valor da retenção do imposto de renda e o valor líquido a receber. Aí é muito comum o dentista falar, mas eu vou ganhar menos. Não, você antes fazia o errado. Da mesma maneira como a clínica fazia errado, você também fazia errado. Por tabela, porque a clínica estava fazendo errado, ela que é a fonte pagadora? Até eu entendo a sua justificativa. Mas com certeza você também ficou quietinho na sua e não falou nada. Porque não pagou imposto. Então não pode comparar o errado, o nada, com o certo. Você não vai ganhar menos, você agora está certo perante a Receita Federal. A clínica agora está certa perante a Receita Federal. Tá? Não é dessa maneira. Infelizmente, tem situações que não tem soluções. Não é uma situação que, como é o certo fazer? O certo é isso que eu falei. Obrigada, Ju. Você é uma querida. Boa noite. Oi, Margarida. Boa noite, meus alunos. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu passo muito rápido, acaba que eu perco. Gente, sou pessoa jurídica desde 2007, Pago o INSS patronal, mas nunca paguei o meu. No meu contrato fala que a retirada para labore fica em acordo entre os sócios. Como posso começar a fazer as pazes com o INSS? Andréia, olha como funciona na pessoa jurídica, tá? O raciocínio da pessoa jurídica é diferente da pessoa física. Na pessoa jurídica, você só tem que pagar o seu INSS quando você tem retirada pro labore. Se você não tem retirada pro labore, você não tem que pagar o INSS. Só que aí vem uma outra questão, Andréia. Você acha que não tem que ter retirada pro labore? Que nenhum sócio não tem que ter essa retirada? Não é isso que a Receita Federal diz. O entendimento da Receita Federal é que sim, os sócios têm que ter retirada pro labore. Só que tem muitos que de fato acabam que não retiram, não tem retirada nenhuma. Aí vai entrar a questão se você deve ter retirada pro labore ou não. A minha orientação é que sim. Onde está escrito isso na legislação que eu estou obrigada a ter a minha retirada pro labore? Em lugar nenhum. É o entendimento da Receita Federal que é dessa maneira. Então, a minha orientação é que você tenha sim a sua retirada pro labore. E aí, o INSS vai incidir sobre o valor da retirada que foi escolhida entre os sócios. É dessa maneira. Se for em cima de um salário mínimo, na PJ é sempre o valor retido da retirada pro labore, é sempre 11% do valor da retirada. Então, como começar? Começar a ter retirada pro labore, tá? Se você é só pessoa jurídica. A partir do princípio que você não é pessoa física e pessoa jurídica, que você é só pessoa jurídica, Andréia.
E se eu faço o livro caixa, meu paciente não pediu recibo, mas quando chegou a época de declarar no outro ano, ele me pede. E aí que é um problema, porque você tem que emitir recibo para toda entrada de dinheiro do seu consultório. E aí quando ele pede, vai acontecer aquele caso. Ela esqueceu de emitir o recibo. Só que se isso acontecer com muita frequência, como agora é o Carnê-Leão Web, a gente ainda não sabe como isso vai ser visto pela Receita Federal. Isso é uma novidade desse ano. Como é que vão ser as fiscalizações a partir do momento que entregar a declaração de imposto de renda o ano que vem? Ainda não sabemos. Imagina, todo ano, geralmente lá no mês de março, o paciente vai e te pede porque você não emitiu. Aí você vai lá e abre o livro caixa que você já fechou, que você pagou o DARF. É proibido fazer isso? Gente, não estou falando que é proibido. É mais do que permitido, você pode. Só que como isso vai ser visto, não sei lhe dizer. Porque essa é uma novidade que começou agora e a gente não teve fiscalização em relação a isso. Tá? Então, assim, o erro está em não emitir o recibo para o paciente na ocasião, na época do pagamento. E não dá para eu falar para você como vai corrigir esse erro, porque não adianta você querer justificar isso com outro erro. Não vou emitir para o paciente. Não tem essa opção, né? Você vai ter que acabar emitindo para ele, sim, vai ter que lançar no seu livro caixa, vai ter que pagar o Carnê-Leão a diferença com multa e juros. Não tem jeito. Pulou. Pago um plano de previdência através do banco. Isso vale como pagamento do INSS? Não, Cristiane. Isso é um plano de previdência privado. O plano de previdência privado, ele é complementar, ele não é obrigatório. O que é obrigatório é o pagamento da previdência social, o INSS. Então, independente da sua previdência privada, você tem a obrigação de pagar o seu INSS, a previdência social. Essa sim, ela é obrigatória quando você exerce atividade remunerada. Então, tem que pagar o INSS independente da previdência privada. Não é que você não possa pagar a previdência privada, muito pelo contrário, eu até oriento, mas você não pode deixar de pagar o INSS porque começou a contribuir para a previdência privada. Boa noite. E quem trabalha em serviço público e no consultório, recolhe o INSS no público, tem que recolher no consultório também? Se você é funcionária pública e no seu funcionalismo público a forma de contribuir para a Previdência Social, a forma de contribuir é a Previdência do regime geral, é o INSS, aí você simplesmente vai ter que ver se você atinge o teto nesse seu emprego, se não, você tem que pagar o INSS também do consultório. Tá? Então, atingir o teto no meu emprego, não pago mais INSS, se for regime geral de previdência. Cuidado que nem todo funcionário público é regime geral de previdência, muito pelo contrário, a maioria não é regime próprio. Tá? Não atingir o teto lá no meu emprego, vou ter que contribuir com o INSS pelo meu consultório, lembrando do teto. Não pode esquecer do teto para não gastar mais do que você deve, não jogar dinheiro fora. Teria que pagar... peraí que passou, gente. Teria que pagar o INSS como PJ ou como PF ou ainda pagar os dois? Se você é pessoa física e pessoa jurídica, você tem receita como pessoa física e tem receita como pessoa jurídica, os dois. Lembrando que na pessoa jurídica você só vai conseguir pagar o INSS se você tiver retirada a prolabore, tá, Andréia? Mas e se você é pessoa física também, tem que pagar o INSS como pessoa física. Boa noite, Rita. Obrigada. Gente, ninguém falou que se gostou da imersão. Vou desligar, vou ficar triste, vou dormir triste com vocês. Eu não deixo vocês dormirem, vocês também não querem me deixar feliz. Beleza, combinado. Falem aí, galera, o que vocês acharam da imersão. Ih, levaram meu copo. Pera aí, rapidinho, só pegar minha bebida, que eu falo muito. Falem aí o que vocês acharam da imersão, gente. Da imersão não, esses meio que o nome da antiga aula chamava imersão, então eu falo imersão toda hora, perdão. Da Operação Dentista Saia da Mira da Receita Federal, me contem o que vocês acharam, eu gosto de saber, gente. Faço com muito carinho, com muito cuidado para vocês, então não deixem de me contar aí o que vocês acharam. Tem problema comprar material para o consultório no cartão de crédito do marido e entregar na minha casa? Pode deduzir normalmente? Ricardo? É Ricardo? Acho que é Ricardo. Nunca vi nota fiscal de dental dar problema quando é em relação a isso, o endereço foi da residência. Nunca vi. Por quê? Porque dental você não vai comprar aquilo para a sua casa. Né? No fiscal não cabe. E outra, tem atividade, vou dar um exemplo. Endo atende às vezes em diversos consultórios e manda entregar de fato na casa dele. Não tem problema nenhum. Então eu nunca vi dar problema. Não significa que não possa dar, porque o certo seria o endereço do consultório. Mas e quem não tem um consultório não pode deduzir? Pode.
porque não é relacionado dental, material dental não está relacionado à atividade, só porque entregou na minha casa isso passa eu não poder ter o direito de deduzir? Não, então eu nunca vi dental dar problema. Se for talvez assim, material de limpeza, esqueci a nota, não coloquei o CPF, vai dar problema, você não vai conseguir. Material de dental nunca vi ter problema, nunca. Não significa que nunca vi que possa acontecer dele não aceitar. Justamente por isso. Porque existem profissionais que de fato não têm um consultório, trabalham em diversos consultórios e precisam do dental da mesma maneira. Obrigada, querida. De nada, Érica. Oi, Lu. Boa noite, Luciana. Boa noite, Rita. Toxina botulínica é dedutível? Sim, todo material de harmonização é dedutível. Você pode deduzir porque é um material que você precisa, que você necessita para atender o seu paciente. Vou falar também das despesas dedutíveis amanhã na aula 2. Lógico que não todas, mas vou falar de algumas dessas despesas amanhã na aula 2, às 8 horas da noite. Todo material que vai no paciente, acredito que sim. Exatamente, Ju! Vai na boca do paciente, você precisa desse material para fazer o seu atendimento, então você pode deduzir sim. Boa noite, Rita. Boa noite. Como faço para declarar no livro caixa as despesas que divido com outra dentista? Luz, telefone e condomínio. Isso é do seguinte problema, quando você divide com a sua colega. Uma de vocês vai ter que ser a responsável pela conta, é a titular da conta, ou você ou a sua colega. Aí você, que é a titular da conta, não sei se é você ou sua colega, tá? Você vai ter que declarar o valor integral no seu livro caixa, vai ter que dar um recibo para a sua colega, ela vai lançar aquele recibo e aí você, aquele dinheiro do reembolso dessa sua colega é uma receita para você. Tem que saber fazer também, senão vai dar problema, mas é possível. Boa noite. Sobre o INSS, deve ser pago sobre o valor recebido no mês? O INSS, quando você escolhe o plano normal de contribuição, ele é 20% da receita bruta, tá? Limitado ao teto. O teto do INSS, agora em 2021, R$ 6.433,57. Então tem esse limite. Eu ganhei R$1 milhão no mês, eu vou pagar INSS sobre R$1 milhão? De jeito nenhum, porque é o limite, tem um limite do teto. Só que para o imposto de renda, o céu é o limite. Ganhou R$1 milhão, vai pagar imposto de renda sobre a base de cálculo. Vai pegar só R$1 milhão, diminuir das despesas e vai encontrar a base de cálculo e vai pagar o imposto de renda sim. Então esse limite de R$ 6.433,57 é para o INSS e é sobre o bruto. Boa noite. Taxa de incêndio e vigilância sanitária posso deduzir? Pode deduzir sim. Essa informação sobre como fazer os recibos de colegas parceiros foi uma das pérolas, aliás, diamante que adquirimos junto ao curso da Rita. Oh. Margarida, um beijo grande para você. As minhas alunas queridas aí, gente. Muito obrigada, Margarida. Um carinho imenso que eu tenho por você, viu? Isso mesmo, pela pandemia. Obrigada novamente. De nada, Érica. Qual porcentagem tenho que pagar de INSS? Posso escolher? Lembro que eu ouvi algo assim. Caso contrário, eles escolherão para mim 20% sobre o teto. Deve ter sido eu mesmo, deve ter ouvido falar de mim mesma. Tem duas formas de você contribuir para o INSS. 20% da receita ou 11% do salário mínimo. Qualquer coisa diferente disso está errado. Tá? Qualquer coisa diferente disso não pode. Só que 11% do salário mínimo você tem as suas desvantagens. Você paga menos, mas você só se aposenta por idade, você só vai se aposentar recebendo o salário mínimo. Tem que organizar a sua aposentadoria para fazer essa escolha. Tem que organizar. Mas sim, existe essa possibilidade. Tudo tem que planejar. Você tem que planejar o momento da sua aposentadoria, tá? O recolhimento do carnê-leão e depois de apurado receita e despesa do mês? Não entendi. O recolhimento do carnê-leão e depois de apurado a receita e despesa do mês? Você deve estar perguntando se é assim que é feito o recolhimento do carnê-leão? Sim. Vai ter a entrada, vai ter as despesas, vai ter essa base de cálculo do imposto de renda, que é o resultado da receita, menos a despesa, e essa alíquota do imposto de renda do carnê-leão, ela vai incidir sobre essa base de cálculo. Também vou falar sobre isso na aula de amanhã, mas é dessa maneira, é esse raciocínio. Não sei se era isso que você queria saber, senão você pergunta de novo que eu respondo de novo. Parei 9 meses, gestei preocupações. É isso? Gestei preocupações? É depois. Espera aí.
Faz a pergunta de novo que eu não entendi. Estou sem ver, não entendi. Boa noite. Reparos na cadeira, raio-x, mão de obra do técnico, pode ser considerado despesa dedutível? Sim, pode ser considerado despesa dedutível. Como proceder quando o paciente paga com cartão de outra pessoa? Ricardo, por enquanto a Receita Federal, por enquanto, tudo que a gente fala de Receita Federal é engraçado, as pessoas falam, mas você fala por enquanto, que é assim, porque a regra muda a qualquer momento. E, infelizmente, nós estamos falando de interpretação de legislação e elas mudam. Queria eu que ela fosse engessada, queria muito eu. Nossa Senhora, eu estava 10 mil anos mais nova, mas não é assim, ela muda a todo momento. Então, por enquanto, a Receita Federal ainda não cruza o CPF de quem pagou com o CPF do recibo emitido. Ela cruza a informação do seu recibo com a informação que entrou de dinheiro do cartão. Valor. Por enquanto, ela confere valor, não CPF. Tá? O CPF que ela vai conferir é o do seu recibo com o do paciente. Aí sim, isso aqui não pode estar errado. Tá? Ricardo, espero que eu tenha conseguido ser clara. Como seria o recolhimento do que eu pago ao dentista que atende meu consultório? Cada um tinha que ter a sua entrada, cada um tinha que ter a sua maquininha, cada um tinha que emitir o recibo para o paciente, é dessa maneira que é o certo. Sem misturar receita. Quando vocês misturam receita, vocês misturam o problema. Aí um cai, o outro cai junto. Quem cai primeiro derruba o outro. Tudo separado. Não é separado, ele não vai levar 50%, você 50%, enfim, independente da porcentagem, cada um tem que emitir o recibo para o paciente dessa maneira, separado. Boa noite, não sou aluna, mas pretendo ser. Oh, Andréia, vai ser um prazer ter você como aluna. Tenho certeza que você vai gostar. Gente, o curso, ele é muito completo, sabe? O curso de pessoa física, eu já estou há mais de um ano trabalhando nele. Cada vez acrescento mais informação, cada vez ele está mais completinho. Ele é passo a passo mesmo quem não sabe nada, quem nunca viu, nunca estruturou o livro caixa, não tem como não aprender, porque eu ensino certinho numa linguagem, óbvio, a mesma linguagem que eu utilizo nas aulas gratuitas, é da mesma maneira, tudo, obviamente, muito mais mastigado, porque a gente tem um tempo muito maior do que eu tenho um tempo das aulas da operação. Então, vai ser um prazer recebê-la como minha aluna, viu? Sou pessoa física, acho que perdi a explicação. Ixi, fala aí qual era, Andréia, a pergunta que você queria, senão eu repito aí, tá? Quando o dentista recebe por diária, porcentagem, como deve ser feito o livro caixa? Deve ser feita da mesma forma que você explicou sobre porcentagem? Igualmente. Porque quando é diária, quem está pagando a diária? A clínica. Então, a clínica tinha que fazer essa retenção do INSS e essa retenção do imposto de renda. É a única solução. Ah, mas aí quando é um dentista, pessoa física, como ele vai fazer? Como ele vai lançar em você? Está errado. Essa relação está errada. Não poderia ser. Você tinha que emitir o recibo para o paciente. Tá? Então, isso é um problema. É um problema da área odontológica. Impressionante. Na medicina, a gente não tem esse problema. Não tem. Não acontece isso. Mas na odontologia, acontece. A prefeitura paga o INSS, porém o valor não chega ao teto. Preciso pagar a diferença, uma vez que também atendo no consultório, tem que pagar. Obrigatoriamente. A legislação do INSS também é muito clara em relação a isso. Quando você tem uma outra atividade, você tem que complementar, você tem que pagar o INSS. Alugo horário num consultório. O consultório tem 3 sócios que são pessoa física. Eu solicitei o comprovante do aluguel para declarar no imposto de renda, mas elas não chegaram a um acordo entre elas. Como procedo? Tem que ter o recibo. Senão você corre o risco de lançar e o fiscal não aceitar. Tem que ter o recibo. Infelizmente, tá? Existem situações que é chato, que às vezes você está querendo fazer o certo, você está pagando, você quer o seu recibo e a outra parte não quer fazer o certo, aí dá um certo desconforto, né? Então tudo a gente tem que combinar, gente, o que é combinado não sai caro. Tem que combinar antes de começar. Olha, eu quero o recibo. Antes. Tem que sempre assim. Quem aluga horário, eu sempre falo, combina antes, para não sair caro, porque senão sai caro. Boa noite. Como você entende PJ com fator R compensa mais que pessoa física? Nem sempre. Nem sempre. Eu falo que pessoa jurídica não é para todos a melhor maravilha. A oitava maravilha do mundo não é. Dependendo da situação, e não tem relação com o faturamento. Dependendo da situação, é melhor que você continue como pessoa física. Vamos ver ainda mais depois, que não sabemos como é que vai ser, se vai mudar de fato, se os lucros vão ser tributados ou não. Aí que nós vamos precisar fazer mais planejamento tributário ainda, porque não sei como é que vai ficar isso. Vai ser 20% do lucro? Será que isso vai ser aprovado? Vai ser menos? Será que compensa?
Compensa, então, ainda ser PJ ou não? Então, vamos ter que esperar um pouquinho qual vai ser a decisão aí, se o lucro vai ser tributado ou não. Acredito que será tributado, sim. Então, nem sempre é melhor ser pessoa jurídica do que pessoa física. Recibo por cartão e boleto, sempre dou... Como é que é? Recebo, olha, tá ruim pra mim. Recebo por cartão e boleto, sempre dou recibo de cartão de total. E quando recebo em boleto, não sei como emitir o recibo. Para o paciente, quando ele paga, ou para a administradora, quando ela repassa. O boleto, gente, da mesma maneira, você vai pagar, você vai entregar o recibo para o paciente. Da mesma maneira. Era essa a dúvida? Desculpa, cadê quem perguntou? Ângela... Era essa a dúvida? Você tem que emitir o recibo para o paciente. E o boleto corre o risco, né? Que o paciente pode não pagar. Eu não sei se essa administradora, ela vai lhe repassar o valor, independente se ele pagar o boleto ou não. É uma administradora desse tipo ou não? Estou apaixonada pelas suas aulas. Obrigada, Érica! Muito obrigada! É que a minha linguagem, dizem, né? Que é mais fácil de entender. Talvez é porque eu seja dentista e eu já sei como o dentista pensa. Porque eu sou, meu cérebro de dentista ele não foi embora, gente. Eu não joguei ele no lixo, tá? De maneira nenhuma. Nunca! Continuo, eu faço que metade de dentista, metade é contadora. Lógico que eu não tenho habilidade mais nenhuma. Zero, né? Não atendo, tem 9 anos. Habilidade de menos 10. Mas eu continuo tendo a cabeça de dentista. Eu sei exatamente qual é a linguagem, eu sei exatamente o que vocês pensam, eu sei exatamente a realidade de um consultório. Não adianta eu falar, tem que ser assim, porque eu sei que essa não é a realidade. E aí, temos que achar a solução para aquela realidade, ver o menor... a situação menos pior, eu sempre gosto de dizer, não menos errado, né? Porque às vezes não dá pra acertar tudo. Muito obrigada, viu, Érica? Ai, gente, apertei algum botão errado, peraí. Obrigada, Rita, de nada, excelente. Sou especialista e recebo de pessoa física, como faço? É isso que eu falei, você tinha que emitir o recibo para o paciente, não para o dentista. Essa seria a forma correta do outro colega fazer com você. Sempre assim, gente. É o que eu falei, não adianta, se a situação está errada, eu não consigo corrigir, porque a situação está errada. Ele não vai conseguir acertar isso no imposto de renda. Vai conseguir fazer o menos errado. O menos errado. O certo não tem como. Amando o curso, amo todas as aulas, super proveitosa. Obrigada, viu, Érica? Foi ótima aula, obrigada, gente. Amando as explicações, ajudou muito no esclarecimento. Obrigada, viu? Eu quero mais é que vocês saiam como eu falei, saiam da caixa, saiam da zona de conforto, por favor, porque é necessário para tudo, para precificar, para não jogar dinheiro fora, para não achar que aquele dinheiro que você estava guardando era lucro e não era pagamento indevido de imposto. A gente tem que tomar um certo cuidado em relação à Receita Federal cada vez mais, gente. E eu fiquei impressionada com a quantidade de contribuintes que caíram na malha fina esse ano. Aumentou muito. Contribuintes, né, clientes que nunca caíram na malha fina esse ano. Então, temos que tomar cuidado. De fato, a Receita Federal está mostrando, olha, nós estamos cada vez mais espertos, nós estamos cada vez mais querendo acabar com a sonegação. Vai chegar um dia que a gente já existe isso, já existe a declaração pré-preenchida, ela já é uma realidade. A gente simplesmente vai ter que olhar ali, ajustar alguns detalhes e ter que pagar o imposto. Vai ser tudo online, tudo. Esse dia vai chegar, certamente. Ontem passei mal, e hoje já calculei e paguei o INSS. Agora, como faço com os 5 anos para trás? Espero ou procuro pagar? O ideal seria que você pudesse pagar. O ideal. Dependendo, eu sei que do valor da multa e juros, talvez você não consiga, mas esse seria o ideal, sim. Você pagar os últimos 5 anos, tá? Eu estou falando em relação à fiscalização da Receita Federal. Todo o meu assunto é abordado pensando na Receita Federal. Não estou pensando na sua aposentadoria. Eu estou falando só de intimação da Receita. Ela só pode pegar você os últimos 5 anos. Então, os últimos 5 anos, sim, você deveria acertar. Pensando em Receita Federal. Não estou pensando em aposentadoria. Que aí eu deixo com um colega que é advogado previdenciário para poder dar essa orientação para você. Mas em relação à fiscalização e intimação da Receita, só os últimos 5 anos. Excelente demais, não queria parar de ouvir. Oh, Adriana! Eu fico triste quando termino de parar de falar, porque eu gosto. Muito, muito obrigada, viu, Adriana, pelo carinho. Foi excelente, obrigada! Ai, gente, peraí. Foi excelente aula, muito obrigada, gente. Explique, por favor, qual a melhor forma de tributação, se compensa pelo fator R. Então, você depende da sua alíquota na pessoa física. Se a sua alíquota na pessoa física ela for maior do que na pessoa jurídica, sim.
mas aí não é uma resposta que eu consiga dar assim pronta, entendeu? Porque aí depende de um planejamento tributário para saber se para você de fato é melhor isso, principalmente para quem não tem funcionário. Tem que saber por causa do fator R, que o fator R é a razão entre folha de pagamento e a receita. Se você tem esse fator R inferior a 28%, você não vai conseguir ficar enquadrado no anexo do Simples Nacional, que é um anexo da menor alíquota. Então tem que tomar muito cuidado com essa decisão. Entrar no Simples Nacional, ficar no anexo 5, é melhor ficar na pessoa física sem sombra de dúvidas. Para ser do Simples Nacional, tem que ser no anexo 3, ou seja, a sua folha de pagamento, a razão entre a sua folha de pagamento e a sua receita tem que ser igual ou superior a 28%. Deixei de pagar o INSS há muitos anos. Como faço para pagar o que não foi pago anteriormente? Como faço para que essas contas sejam feitas? Você consegue fazer de um determinado ano no próprio site da Receita Federal, que emite a guia do GPS. Se for muito antigo, não vai conseguir não, aí tem que ir no INSS. Mas se você for no INSS, vai preparado para poder pagar. Não adianta querer, sabe, catucar a onça com vara curta. Vou ver qual é, não vai ver qual é, não. Vai já preparado. Não, estou preparado para pagar. Como é que eu sei? Como é que você vai se preparar se você não sabe qual é o valor? Eu sei que é uma situação difícil, mas só estou chamando a atenção para você que se for procurar saber, vai pelo menos com uma boa ideia de que eu estou com 90% de chance de pagar, de acertar o meu passado. Ai, Dayan, boa noite. Eu vi você agora, Dayan, estou lembrando que eu estou devendo uma resposta para a sogra. Caramba, vi seu nome, eu falei assim, acho que Dona Lúcia me mandou uma pergunta, eu não respondi, mas vou responder, Dayan. Manda um beijo para todos, para os gêmeos lindos que nasceram. Recebo por RPA por mais de uma clínica e atuo em consultório como pessoa física. Como se faz o cálculo do que pagar para o INSS? Você tem que somar toda essa receita para não ultrapassar o teto do INSS. Talvez por essas duas outras clínicas que você atenda, não sei se é o caso, você já chega no teto. Se você já chega no teto, você não tem que pagar o INSS do seu consultório. Se você não chega no teto, você tem que pagar o INSS do seu consultório com o cuidado de não ultrapassar o teto, R$ 6.433,57. Esse é o teto. Renata, qual documento hábil de pagamento ao protético? Ele pode te dar um recibo se ele for pessoa física, só tem que ter cuidado com todas as informações que precisam estar nesse recibo. E se for pessoa jurídica, ele tem que te dar a nota fiscal obrigatoriamente. Não tem como ele ser pessoa jurídica e querer te entregar um recibo. Então, recibo se ele for pessoa física e se ele for pessoa jurídica, nota fiscal. Você é sensacional. Obrigada, Andréia. Suas aulas são sempre excelentes, muito claras e didáticas. Através delas é que comecei a me interessar e a entender um pouquinho sobre tudo isso. Eu fico super feliz, Andréia, que não é incomum a pessoa ter um interesse, mas não saber por onde começar, né? Por onde eu vou começar a acertar? Eu não sei. E aí vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu falei isso ontem. Os meus alunos, a média de formado dos meus alunos é 25 anos de formado. Ou seja, o pessoal vai deixando muitos porque não tinha uma orientação. E isso eu sei que demora a gente ter essa consciência da importância também da parte tributária, da parte fiscal do consultório. Ela muitas vezes é deixada de lado e não é por maldade, eu não quero ficar errado. Não, é porque não sabia como começar. E aí a gente vai deixando. E é ruim quando a prioridade se torna uma urgência, porque aí você foi fiscalizada, você foi intimada. E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês, sim, olhem isso antes de dar problema. Oi, Bernadette! A meus alunos aí, Rita é fantástica. Obrigada, Bernadette. Você é o meu orgulho. Eu tenho um carinho imenso por você. Gente, é a minha aluna mais do que querida, que tem 42 anos de formada. É uma fofa, que sempre tá buscando conhecimento e eu fico super, ultra, mega orgulhosa dela, viu, Bernadette? Você é motivo de aplausos de pé, porque você tá sempre lá firme e forte querendo aprender cada vez mais. Parabéns, viu? Quem paga Simples pode deduzir dental? Não, pessoa jurídica enquadrada no Simples Nacional não pode deduzir nenhuma despesa. Nem dental, nem aluguel, nem condomínio, nem luz, nem funcionário, nenhuma despesa, tá? Essa é a regra. Por isso que a alíquota ela é menor, porque você não pode, por outro lado, deduzir nenhuma despesa. Eu adorei a aula, apesar de sofrer muito depois. Eu juro que eu não faço vocês sofrerem, gente. Eu juro que a intenção não é essa. A intenção mesmo é dar aquele acorda enquanto é tempo. Mas é pra sofrer, pra depois não sofrer lá na frente muito mais. Angela, espero que você tenha entendido que essa é a minha ideia, é o meu objetivo.
Fazer de fato vocês acordarem e ver que é possível aprender algo que talvez parecia impossível. Algo que talvez assim, não sei nem por onde começar. Ouvi falar de carnê-leão, mas não quero nem ouvir. Que se trata de receita federal, eu não vou ouvir porque eu não vou conseguir entender mesmo. A gente tem que quebrar essa objeção. Eu não vou conseguir entender, é impossível de aprender. Não é. Não é. É impossível quando de fato a gente não tem interesse, quando a gente já vai achando que não é importante, quando não é uma prioridade. Mas se você colocar que é uma prioridade que você consegue. Eu posso lhe garantir. Porque tenho já, graças a Deus, bastante aluno que teve um resultado favorável. Rita, por que pulou a minha pergunta? Jean, não pulei, é porque às vezes, de fato, a gente vai passando do celular, ele pula mais. Não é maldade, gente, eu não pulo, eu tento não pular. Você pode ver que eu tento não pular a pergunta de ninguém. Pode perguntar de novo, Jean. Pode perguntar, não pula. Aí, pulei a minha pergunta, não faz isso não, gente. Porque eu não pulo, é porque às vezes vai passando no celular, passa rápido e eu não vejo. Pergunta de novo, Jean, e o outro eu não consigo, a outra eu não consigo ver. Desculpa, tá? Não é maldade, não. Já me aposentei, preciso continuar pagando o INSS sobre o teto? Não. Não tem que pagar sobre o teto. Aí vai depender da sua situação. Mas obrigada a pagar sobre o teto, não. Depende da situação. Tá? Porque existe sim essa opção de você pagar 11% do salário mínimo, mas você não pode prestar serviço para a empresa. Aí você não tem essa opção de escolha. Boa noite, Rita. Poderia me indicar qual caminho a seguir para conseguir a aposentadoria especial em emprego público que tenha regime próprio de previdência? Sandra, eu vou falar, tem casos, eu sei que tem uma amiga minha, regime próprio de previdência, eles não estão deixando aposentar. Antes, a aposentadoria é 25 anos, eles não estão deixando aposentar com 30 anos, tem que entrar na justiça, só judicialmente, tá? Tem situações que não tem jeito, tem que brigar. Atendo por convênio e eles recolhem 11% na fonte. Meus rendimentos no consultório particular atingem o teto do INSS. Posso recolher como pessoa física somente o restante que atingir o teto? Peraí, atendo por convênio, eles recolhem 11% na fonte. Meus rendimentos no consultório particular atingem o teto do INSS. Posso recolher como pessoa física somente o restante para atingir o teto? Mas você não entendi, você não chegou a atingir o teto do INSS? Particular atinge o teto do INSS. Se você atinge o teto, você não tem que pagar mais. Atingir o teto, não tem que pagar mais INSS. Foi essa a pergunta? Desculpa, Sérgio. Você já atingiu o teto, se você não atingiu. Se você não atingiu o teto, você tem que pagar INSS. Se você atingiu o teto, não tem que pagar mais. Quando é viável ser pessoa física ou pessoa jurídica, para ter essa resposta tem que fazer um planejamento tributário com os seus dados, ou seja, tem que pegar a sua receita e as suas despesas e verificar se é melhor você ser pessoa física ou pessoa jurídica. E se na pessoa jurídica, qual é o melhor regime tributário? Isso é o planejamento tributário, é você encontrar a forma de pagar menos imposto e só com os seus dados. Sem os seus dados, só você me falar, meu faturamento é 40, 50, 60 mil, não é suficiente. Não é suficiente para isso. Qual estudo utiliza para saber se compensa ser pessoa jurídica com fator R ou pessoa física? Planejamento tributário. Tem que fazer o planejamento tributário com os seus dados. Tem que comparar se, na sua realidade, com a sua receita, com a sua despesa, você iria pagar menos imposto na pessoa física ou na pessoa jurídica. Só fazendo o planejamento tributário. Senão, não adianta, que será tudo achismo. Vou chutar que é melhor. E aquilo que eu falei, não adianta falar, minha receita é de 60 mil. Depende, não sei as suas despesas. Para eu poder dizer se você vai pagar menos imposto na pessoa física, eu preciso conhecer as suas despesas. As despesas não são dedutíveis? Se eu não conheço as suas despesas, eu não consigo te dizer. Só fazendo um planejamento. Planejamento é comparando a sua receita, as suas despesas, comparar se é melhor pessoa física ou pessoa jurídica. Qual é a melhor? Acho que essa eu já respondi também. Quem paga Simples Nacional, que pode deduzir no IR, do imposto de renda da pessoa física, você pode deduzir qualquer despesa como qualquer outro contribuinte, tá? Na pessoa física. Não na Simples Nacional, dentro do pagamento do Simples você não consegue deduzir. Mas na declaração de imposto de renda, você vai conseguir deduzir instrução, previdência privada, plano de saúde. Isso você só vai conseguir deduzir se você tiver retenção de imposto de renda por alguma outra fonte pagadora. Se você não tem retenção de imposto de renda, você não vai deduzir nada, porque todo o pagamento do seu imposto foi lá no Simples Nacional. Me aposentei na rede pública e tenho consultório. Posso pagar 11% do salário mínimo para o INSS? Se você não presta serviço para a empresa, pode sim. Qual o documento hábil técnico de equipamento para lançar no livro caixa? Tem que ter o recibo, se ele for pessoa fixa. Se ele for pessoa jurídica, nota fiscal. Onde pagamos 11% sobre o salário, se aposenta por idade, só se aposenta por idade. Você abre mão de todo o seu tempo de contribuição. Não tem jeito. Por isso que eu falo, tem que planejar essa decisão. Um dentista que não gerou DARM ainda.
é zerado todo mês, pode pagar o INSS do salário mínimo? Ele é zerado todo mês, que não gerou o que? O DARF, você tá falando, Carnê-Leão, não tem receita? É isso que você perguntou? Como entrar em contato para maiores informações sobre o quê? Me fala aí sobre o quê? E os 20% que seria melhor para o meu marido, que tem 46, 24 anos de formado e nunca contribuiu? A minha opinião, não sou advogada previdenciária, não é a minha área, tá? Como eu falo de INSS, eu falo só pensando em vocês não cometerem erro para não serem intimados. Eu não faço planejamento previdenciário, mas lógico que a gente tem a nossa opinião. Na minha opinião, eu não pagaria sobre o teto, eu escolheria pagar sobre o mínimo e faria de uma outra maneira a minha aposentadoria. Não pagaria sobre o mínimo e esqueceria, quando eu me aposentar eu deixo pra ver qual é. Não é isso. É planejar. Aquele valor que você ia pagar para o INSS, você paga de uma outra maneira. Você faz um outro seguro, você faz uma outra previdência de uma outra maneira. Mas é a minha opinião. Minha opinião em relação a esse assunto. Linda, obrigada. Você respondeu, viu? Seria sobre 11%. Ai, que bom. Responde as perguntas sobre qual utiliza... Ué, gente, mas eu já falei... Boa noite, já sou aposentada pelo INSS, dou recibo na pessoa física e na pessoa jurídica, tenho que pagar INSS também, em cima de que valor? Posso pagar 11% do salário mínimo? Eliane, se você é pessoa física e pessoa jurídica, na pessoa jurídica você vai pagar o INSS sobre a retirada pela labore. Na pessoa física você vai pagar o INSS sobre a sua receita. Se você tem retirada pela labore na pessoa jurídica, você não pode contribuir 11% do salário mínimo na pessoa física. Oi, eu pago para minha filha fazer canal no consultório 1 ou 2 vezes no mês, já que não faço endodontia. Ela pode fazer um recibo para mim e usar como despesa dedutível? Não oriento, principalmente que é sua filha. Eu não oriento, tá? E aí ela teria que fazer a receita dela, dar o recibo dela, você faz o seu. Separem isso, gente, separem, por favor. Eu não oriento. Se pago o INSS no serviço público e minha receita no consultório não atingir os R$6.000, tem que pagar o INSS do consultório? Sim. Alugo sala de num coor que tem um contrato, mas a proprietária não fornece recibo. Acho que essa eu respondi lá em cima. Se ela não tem recibo, é um risco você deduzir, porque o fiscal pode te pedir o recibo comprovante, tá? Então é um risco. Boa noite, investir em energia solar no consultório é dedutível? Não vai ser dedutível. Não tem como. O valor é muito alto. Você vai ficar sem pagar. Você pagar imposto de renda muito. Eles não vão... Aquilo só pode deduzir aquilo que é necessário para a sua receita. Eles vão considerar isso como reforma. Não vai poder deduzir. Simples Nacional já definiu em PEC que não terá tributação do lucro? Vamos ver. PJ corrigindo. Ai, desculpa. Não achei essa pergunta lá de cima. Eu não acho que compensa CPJ, não. Já fiz vários planejamentos e não compensa CPJ. Depende. Tem que fazer planejamento, tá? Vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Suas orientações servem para psicólogo? É o mesmo raciocínio, tá? É o mesmo raciocínio. Mas é como eu falo, a minha linguagem é para dentista, porque eu sou dentista, eu acabo falando muito de consultório odontológico, muito, tá bom? Mas o raciocínio é idêntico. Quando eu falo material de dental, lógico que você não tem material de dental, seus materiais são outros. Mas o raciocínio do pagamento do INSS, o raciocínio do pagamento do Carnê-Leão, ele é idêntico, tá? Só que aí só o material que você utiliza, com certeza, é diferente pela atividade do que o material que o dentista utiliza. E aí, na hora de você utilizar material, não é material de dental, é o material que o psicólogo utiliza e que eu acredito que seja bem menos do que o dentista. Vai ficar gravada? Vai. Só se der algum problema no Instagram, como deu ontem, mas se não, ela vai ficar gravada. Estou começando agora e não sei como emitir recibo, sou pessoa física. Toda entrada de dinheiro você obrigatoriamente tem que emitir recibo. Essa é o que eu tenho que te informar. Toda entrada. Só que cartão de crédito, cartão de débito, Pix, o DOC, o boleto, o cheque é uma entrada de dinheiro mais perigosa. Mas toda entrada de dinheiro você tem que emitir recibo. Essa é a sua obrigação. Eu prestei o serviço, recebi, eu tenho que emitir recibo. Só fiz uma aula da imersão e já estou me sentindo como um contador. Ricardo. Eu não quero formar contadores, muito pelo contrário, eu quero que você tenha capacidade de poder questionar, de poder conversar com o seu contador, falar de igual para igual, sabe? Essa é a minha ideia, você ter o conhecimento e não mais ficar, sabe, cego, não consigo ver, não consigo ouvir, não consigo falar, nada disso. Você vai conseguir questionar, dialogar, vai sim, essa é a minha ideia.
tá? Se eu não pago carnê-leão, posso deduzir os materiais de consumo. Como eu falei, que o pessoal faz errado, faz de forma equivocada. A Receita Federal vai deixar você fazer de forma equivocada? Até esse ano, sim. Não sei como é que eles vão olhar por conta do carnê-leão web, como isso vai ser o ano que vem, tá? Mas até esse ano deixou sim. Você não pagou o carnê-leão e você chega lá, soma toda a sua despesa e lança direto na declaração de imposto de renda de forma errada, de forma equivocada. Não estou falando que você é a forma certa, eu estou falando que ela deixa, que o sistema deixa, o programa da declaração de imposto de renda, ela deixa você fazer de forma errada. Porque quando ela te pega, ela vê que você fez de forma errada, muita multa e juros. É o que eu falo, a Receita vai dando linha pra gente. O problema é quando ela puxa, gente. Esse é o problema. Se eu não pago... isso que eu já respondi, desculpa, me revolta ter que pagar... Fabiano, você não é a única que tem essa revolta de pagar R$ 1.287,71 para o INSS. Você não é a única. Por isso é que eu gosto de mostrar que existe outra opção. Porque é melhor você pagar do que você não pagar. Porque tem gente que prefere assim, eu não vou pagar, eu vou correr o risco. E aí? Se quiser correr esse risco, tem que guardar um dinheiro para isso. Que se for pego pela Receita Federal, vai ter que pagar. Tá? Mas eu entendo isso, porque cada vez mais nós aposentamos com uma idade maior, cada vez mais as regras da aposentadoria, elas mudaram demais depois da reforma da Previdência que aconteceu em 2019, infelizmente, tá? Então eu entendo a sua revolta, mas a gente tem que saber escolher. Se dá para escolher, a gente tem que escolher o que é melhor, mas cada um tem que saber aquilo que é melhor. Mas eu entendo a sua revolta. E roupa para trabalhar pode deduzir, mas é loja comum e eu não aconselho, Melissa. Não mais. Isso já deu muito problema com a Receita Federal. Hoje eu não aconselho mais. Está lá escrito que pode, tal, mas na hora H dá problema. Jaleco não. Jaleco pode deduzir. Mas roupa comum, calça comum, blusa comum, não recomendo. Não recomendo, por ter já problema. Sou contadora, estou amando suas aulas. Obrigada. Foi você que perguntou da psicóloga, né? Que bom. É o mesmo raciocínio, não sei o seu nome, depois você coloca aí o seu nome pra mim. É o mesmo raciocínio, tanto da psicologia, tanto para fisioterapeuta, para fonoaudiólogo, para médico. É o mesmo raciocínio, igual. Só que mudam as deduções, obviamente, porque cada atividade, cada profissional da área de saúde tem a sua dedução particular. Isso muda, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, idêntico. Muito obrigada, viu? Os contadores às vezes ficam com raiva de mim, ficam brigados comigo, mas poxa, e olha que eu falo para dentista, eu nem falo para contadores, eu falo para dentistas. Mas eu tenho diversos alunos contadores, cada aula, cada turma que eu abro tem mais colegas contadores e eu acho isso muito legal, porque eu acho que os profissionais da saúde, eles precisam de uns contadores especializados, que muitos lugares, muitos estados ainda não têm essa mão de obra aí, e muitos profissionais e os contadores não estão vendo que é uma necessidade, né, que os profissionais de saúde têm e às vezes não conseguem encontrar um bom profissional, um bom contador especializado na área de saúde. Então, entra nesse mercado que é um nicho excelente. Eu aconselho. De nada. Se eu recolher INSS via PJ Prolabore sobre o mínimo, CNPJ de outro ramo, devo recolher o carnê autônomo como dentista também até o teto? Depende da sua receita e sempre lembrando que é o limite até o teto, tá? E se eu só recolher via PJ, tá errado? Se você atende como pessoa física, você tem o seu consultório, está errado. Que bom, Mirella. Vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Minha ideia é ficar gravada, gente. No site da Receita, CAC Web, tenho que criar locais para colocar as despesas quanto material de protético, etc. Ou já existe um local específico para isso? Não existe um local específico para isso. Por quê? Porque o carnê-leão web é para você que é dentista, é para o médico, é para o engenheiro, é para o advogado, é para o contador. E cada um tem a sua despesa específica da atividade profissional. Então não são todas as deduções que estão lá, de maneira nenhuma. Você tem que criar a sua. Tem que fazer aquilo de acordo com a sua atividade profissional. Como faço para acertar o INSS que já paguei errado dos meses anteriores? Como faço essa conta para emitir a guia? Se você pagava 20%, por exemplo, do salário mínimo, você tem que chegar à conta, já paguei do salário mínimo, qual era a minha receita limitada ao teto, tem que pagar os 20% dessa diferença. Gostaria de saber qual o valor do Simples Nacional, o valor, a alíquota no Simples Nacional do anexo 3, talvez não seja o valor, era a alíquota que você estava querendo saber, a menor alíquota é 6%, mas no Simples Nacional, conforme vai aumentando o faturamento, vai aumentando a alíquota, mas a menor alíquota no Simples Nacional anexo 3 é 6%, para faturamento dos últimos 12 meses até 180 mil. Se o clínico pessoa física nunca recolheu o INSS, ele deve recolher desde o início da atividade?
Se a gente pensar em Receita Federal, não vou, aquilo que eu falei, gente, não estou falando de aposentadoria, tá? Estou falando de Receita Federal, de fiscalização, os últimos 5 anos. Porque como você está falando desde o início da atividade, eu não sei há quanto tempo que ele já exerce a atividade. A Receita Federal só vai fiscalizar ele os últimos 5 anos. Sempre assim. Sou contador e você está de parabéns. Excelente abordagem de sucesso. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Fico feliz de ter aqui. Oi, Sabino. Meus alunos. Boa noite, Sabino. Obrigada pela resposta. Suas aulas são demais, didáticas e diretas. Obrigada. Oi, Ju. Ó, os meus alunos aí, gente. Boa noite, Ju. Saudades de você. Oi, para lançar as vendas da máquina de cartão, uso o valor bruto ou líquido? Valor bruto. Rita, se contribuição para o INSS passar do teto, posso pedir a restituição? Pode. Só não me pergunta, Renato, quanto tempo que você vai ter esse dinheiro de volta. Mas pode sim. Demora, tá? Rita, o Pix já é rastreado como pagamento? Preciso declarar? Com certeza. Com certeza. O próprio banco é obrigado a informar não só do Pix, sua movimentação bancária, independente de qual entrada de dinheiro seja, tá? Ele é obrigado a informar para a Receita Federal, pessoa física, movimentação acima de R$2.000, pessoa jurídica acima de R$6.000. O Pix é rastreado, sou pessoa física, posso deduzir refeições dos meus funcionários, eles assinam um recibo? Não pode deduzir a refeição, só pode se, por acaso, o seu acordo coletivo da categoria obrigar você a pagar o vale-refeição para ela. Aí você pode deduzir, caso contrário, não. Recebo valor cheio de paciente, deixo 40% para o dono do consultório, como pago o INSS? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. É acima da sua receita. A regra do INSS é 20% da receita. Não tem como. Posso deduzir a prestação do imóvel financiado pela Caixa Econômica? Não. Não pode. O cálculo... Ai, gente, apertei o botão. O cálculo do INSS sobre a receita bruta é... Não brigue comigo. Não sou eu que faço a lei. Não estou culpada disso, mas é em cima da receita bruta. Limitado ao teto, R$ 6.433,57, tá? Orientações maravilhosas, melhor. Flávia, amiga querida, muito obrigada, Flavinha. Se eu recolho INSS via PJ Prolabore sobre o mínimo, CNPJ de outro ramo, eu recolho... isso daí eu respondi. Já que você respondeu a colega para só ir ao INSS se estiver preparada, como a gente pode saber o valor para poder se preparar? No site da Receita Federal você consegue simular. E ali não é online, ali não, você consegue simular. Tá? Você consegue gerar a guia. Não dependendo de quanto tempo você está sem pagar, não. Por exemplo, estou sem pagar 30 anos. Você não vai conseguir. Quais as condições para recolher só 11% do INSS sobre o salário mínimo? Não pode prestar serviço para empresa. Essa é a única exceção que você não pode contribuir com 11% do salário mínimo. Só que pensando somente ali na obrigação. Mas eu vou me aposentar e receber o salário mínimo? Sim. Refeição em passagem de secretária, pago em dinheiro, ela posso fazer um recibo para eu poder deduzir? Então, a passagem em dinheiro não recomendo porque você não pode pagá-la em dinheiro. E a refeição só se tiver escrito isso no acordo coletivo da categoria. Tem que declarar tudo Pix? Sim. Pix, sim, gente. Pelo amor de Deus, tomem muito cuidado com o Pix. O dinheiro vai sumir, né? As pessoas estão falando, vai sumir mesmo. Todo mundo hoje fica na facilidade do Pix. Paguei o INSS, já me aposentei, continuei trabalhando, mas não continuei pagando. Vai ter que pagar o meu INSS. Tem que pagar. A Ju falando, tudo que não for dinheiro vivo, a Receita Federal está ciente do recebimento. Tudo, qualquer forma. Já falei, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, TED, DOC, boleto, cheque, tudo, gente. Tudo. E já o dinheiro vivo, eles terão um drone na nossa janela pra saber, também acho, Ju. Não, na verdade, gente, o dinheiro vivo vai sumir, né? Cada vez ele tá sumindo menos do mercado. Vai sumir, porque as pessoas... O Pix foi uma facilidade de fato. Sou pessoa física e recebo porcentagem dos 3 consultórios de trabalho. Posso pagar 11% do salário mínimo de INSS, mas você, nesses 3 consultórios que você trabalha, eles fazem retenção? É feita a retenção do INSS e do imposto de renda? Sendo aposentada, poderia pagar esses 11% do salário mínimo se você não presta serviço para a empresa? Sim. Como requerer redução por insalubridade relativa ao INSS da aposentadoria? Você vai ter que entrar com o processo. Você vai ter que provar que você... Hoje, antigamente, bastava você ser dentista. Eu sou dentista, eu consigo. Hoje, não. Você tem que provar.
Se você não é funcionário, se você não é empregado, você tem que provar com o documento. Tem que mostrar lá que você exerce essa atividade insalubre para conseguir a aposentadoria especial. Mas lembrando, gente, que antigamente você bastava ter os 25 anos, tá? Hoje, além dos 25 anos, você tem que ter idade. E hoje, quem tem a aposentadoria especial não pode continuar exercendo atividade especial. Não pode. Na declaração simplificada é necessário preencher o campo do livro caixa na simplificada, não porque você não pode deduzir nada. Não é obrigado. Você pode preencher, mas não é obrigado. Não atinge o teto no convênio e eles recolhem 11%. No particular, ultrapasso o teto. Posso pagar 20% de INSS da diferença entre o teto e o valor recebido pelo convênio? Pode. Sempre você tem que levar do teto. Sempre assim. Você não vai pagar mais do que o teto. Se você pegasse a sua receita toda, você ia acabar pagando mais do que o teto. Pessoa física que não ultrapassou ainda os 1.900 e pouco e não gerou DARF, pode pagar 11% do mínimo? Pode. Pode, você tem receita, você pode, só não pode prestar serviço para a empresa, não esqueçam disso. Pix tem que declarar? Tem. Material dentário da pessoa física que não paga carnê-leão pode deduzir? Material dentário, pessoa física que não paga, você pode deduzir, você vai poder deduzir, se não é material seu, vai poder deduzir, que aí você acaba ficando naquela faixa de isenção, você pode não pagar o carnê-leão, mas você estruturou o seu livro caixa, tá? Pode sim. Quando paga o meu protético que é pessoa física, faço alguma retenção? Você é pessoa física, ele é pessoa física, não faz retenção. Uma clínica pessoa física e pessoa jurídica poderia pagar contas não tributáveis na conta da pessoa jurídica, DARF, DAS, etc., e tributáveis na pessoa física? Calma aí, deixa eu ler de novo. Uma clínica pessoa física e pessoa jurídica poderia pagar contas não tributáveis na conta da pessoa jurídica e tributáveis na conta da pessoa física? Acho que você está querendo falar de rateio das despesas. Tem que tomar muito cuidado quem é pessoa física e pessoa jurídica para fazer esse rateio das despesas. Porque as pessoas acabam só colocando na pessoa jurídica a despesa do imposto, a despesa da folha de pagamento, porque compensa, e não coloca nenhuma outra despesa, material dental, aluguel, condomínio, luz. Eu não recomendo. Acho extremamente arriscado fazer dessa maneira. Tem que ter a Receita Federal, o entendimento dela é que você tem que ter bom senso. Você tem que ser razoável e objetivo na hora de dividir essas despesas. Essa é exatamente a resposta da Receita Federal. Razoável e objetivo. Ela deixa a cargo do contribuinte ter razoabilidade. Então tem que ter muito cuidado ao fazer esse rateio, essa divisão das despesas. Nicole? Eu não paguei até agora o carnê-leão, posso pagar os meses anteriores agora? Pode, só que aí se de fato teve carnê-leão em algum mês, você vai ter que pagar multa e juros. Mas pode sim, nada impede de acertar todo o ano de 2021. Mas os materiais lançam onde? No livro caixa, tem que escriturar o seu livro caixa. Cartão parcelado lança mês a mês ou tudo no dia que passou? Coloca no carnê-leão, valor líquido, você lança mês a mês, tem que ser valor bruto. Pode sim, Ju! Vou colocar você aqui para me ajudar, Ju. Se eu tenho pessoa jurídica, ainda posso ter livro caixa para bater sobre o prolabore da pessoa jurídica. Você tem como se fosse um livro caixa, só que você não bate nada. O contador obrigatoriamente faz a sua contabilidade. Ele é muito semelhante com o livro caixa, tá? Muito semelhante. O raciocínio é igual. Coloca toda a entrada, coloca toda a saída, mas não é para deduzir. É porque tem uma obrigação de fazer isso. Aquisição de bens, carro, imóvel, quando devo lançar a declaração de imposto de renda? Só na declaração anual. Recebo o valor cheio do paciente, mas deixo 40% desse valor para a dona do consultório. Acho que eu já falei, esse daí respondi. Sou estudante de contábeis e assessora remota de um dentista. Estou amando. Ah, que bom, Kátia. Dá para aproveitar bastante coisa. Que ótimo. Se tem pessoa jurídica com retirada prolabore, consultório pessoa física, não pode fazer recolhimento simplificado de 11% do salário mínimo na pessoa física? Não pode. Tá? Não pode. Pior do que não ter contador na área, ter contador achando que faz certo. Sorte que te conheci. Obrigada, Dayan. Dayan é aluno. Muito obrigada, Dayan. Na verdade, é a esposa, é a cunhada. Muito obrigada, viu, Dayan? Sorte é minha de ter conhecido vocês e sua família. Qual é a melhor opção para pagar o menor imposto? Física ou jurídica vai depender muito. Cada um tem uma situação. Não é receita de bolo, gente. Não é. Cada um é de um jeito. E não tem relação somente com o faturamento. Tá? Então, assim, dependendo da situação é melhor ser pessoa física, dependendo da situação é melhor ser pessoa jurídica. Em qual aba do ECAC eu encontro as informações para pagar o INSS dos últimos 5 anos? Coloca lá, pagamento de INSS. Ele vai abrir para você um site para você fazer a guia do INSS. É GPS, que chama Guia da Previdência Social. Travou, gente? Ixi, agora deu ruim, porque se travou, eu tô travada um tempão e tô falando aqui.
Que tipo de curso pode ser dedutível do Carnê-Leão do imposto de renda? Do Carnê-Leão somente se estiver relacionado com a sua atividade. Eu só oriento a deduzir se estiver relacionado à sua atividade. Da declaração de imposto de renda, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e dos dependentes, escola, creche, pode deduzir. Oh, Márcia, boa noite. Sempre aprendendo mais. Eu que aprendo, cada vez eu aprendo mais com vocês, meus alunos. Boa noite, viu, Márcia? Eduardo, Oi, Eduardo, boa noite. Como calcular o pagamento do INSS para pessoa jurídica? Parabéns pela live maravilhosa. Eduardo, na pessoa jurídica, o INSS é sobre a retirada pro labore, obrigatoriamente. Você não consegue pagar sobre a sua receita, você não consegue pagar sobre o salário mínimo, não, é sobre a retirada pro labore. É exatamente 11% que é retido do valor da sua retirada pro labore. Então, é em cima da retirada. Paga a passagem da recepcionista em depósito, tem que ser naquele cartãozinho, o cartão de vale transporte. Lógico, não sei se em todos os municípios tem essa possibilidade, tá, gente? Assim, meu município é muito pequeno, não existe esse cartão de vale transporte, é de uma outra maneira. Aí não tem jeito, tá? Mas se não, você tem que fazer da maneira que é oficial. Tem um código específico de GPS para recolher os 11% sobre o salário mínimo? O código é 1163. Vou falar sobre isso na aula de amanhã. A guia de pagamento do INSS é pelo site da Receita? É pelo site da Receita. No seu entendimento, ter convênio e sua baixa remuneração não são bons, pois não podemos aproveitar 11% sobre o salário mínimo? Mira, independente disso, eu não acho bom um convênio dela só. Lógico, tem convênio que tem uma tabela razoável, mas se não, ele aumenta, né, fontes pagadoras diversas, vai acabar fazendo com que você pague mais imposto de renda, não só pelo INSS não, tá? Então tem que fazer a conta se realmente o convênio é lucrativo. Na grande maioria das vezes não. Eu falo que é o maior marketing errado que pode ter. Achar que vai vir paciente do convênio, eu acho uma furada. Pelo menos a grande maioria dos convênios, tá? Sei que não são todos. Sei que tem convênio que tem uma tabela razoável, mas a grande maioria a tabela não é razoável. Você acaba tendo mais prejuízo do que lucro, infelizmente. Oi, Ana! Boa noite! Não, o consultório só me paga a porcentagem, não retém o imposto de renda nem o INSS. Pode pagar o 11%, porque aí não é oficial. A clínica, o consultório, enfim, não está registrado. Não está registrado. Então, não tem como eles cruzarem e saber que você está recebendo da clínica. 20% do INSS é só para pessoa física, pessoa jurídica é 11% da retirada pro labore. Isso mesmo. Aí você vai pagar como pessoa física 20% da receita ou 11% do salário mínimo, dependendo da situação. Não deixe de assistir amanhã a aula, galera. Amanhã a aula de muito conteúdo. Amanhã às 8 horas da noite eu espero vocês. Muito conteúdo mesmo. Vamos falar sobre como pagar o Carnê-Leão, como pagar o INSS, como escriturar o livro caixa. Vou dar uma boa ideia para vocês disso tudo, de todas essas informações. Corrigir todo. Ontem foi falar os erros e amanhã eu vou corrigir esses erros. Vou explicar como corrigir esses erros. Como pagar o INSS, como pagar o Carnê-Leão, como estruturar o seu livro caixa e como parar de sonegar. Eu acho que a grande maioria sabe, mas não vou deixar de falar sobre isso também, tá? 20% eu respondi. Sou obrigada a pagar o Carnê-Leão ou posso declarar uma vez por ano obrigatoriamente? Se a sua base de cálculo não se encontra na faixa de isenção do imposto, ou seja, se a sua base de cálculo ela é maior do que R$ 1.903,98, você tem que pagar o Carnê-Leão todo mês obrigatoriamente. E a base de cálculo é o quê? É o resultado da receita menos as despesas dedutíveis. Não estou falando receita de R$ 1.903,98. Estou falando base de cálculo. Resultado da receita menos as despesas. Trabalhando para a prefeitura, como deve ser feito o livro caixa? Aí não pode confundir a sua receita da prefeitura com a sua receita do consultório. Se você também trabalha no consultório, você vai fazer o livro caixa de acordo com a receita e as despesas do consultório. Mensal e obrigatório, ó, Ju! É isso aí, Juliana. Frase que não sai da cabeça dos alunos. Carnê-Leão, ele é mensal e obrigatório. Carnê-Leão é mensal e obrigatório. Não tem como esquecer isso nunca mais na vida. Vão passar, sei lá, anos e vocês vão lembrar disso. Deu perturbando vocês que o Carnê-Leão, ele é mensal e obrigatório. Eu tenho que lançar no livro caixa o valor que passa no cartão ou o valor que é descontado que recebo. O valor que você passa no cartão, o paciente tem que levar o recibo com o valor bruto, gente. Quando se é militar temporário e não trabalha em outro lugar, é obrigatório pagar o INSS? Não. Se você não trabalha em nenhum outro lugar, não tem que pagar o INSS. De nada. Posso fazer o recibo total do paciente que paga parcelado ou tenho que fazer vários recibos com as datas das parcelas? Tem que lançar no seu livro caixa de forma parcelada. E o recibo, você pode dar vários recibos para ele ou um único escrevendo qual foi a forma do recebimento.
Então você responde tudo e todos. Pois é, alguém disse que eu pulei. Não pulo nada, gente. Não pulo. Imagina que às vezes eu sou humana, né? Pode parecer que não, mas você não tem noção. Quantas perguntas eu já respondi aqui? Nem faço ideia. E às vezes acontece, não é porque eu pulo. Pô, eu tento não pular nunca, eu tento responder tudo, imagina. Mas enfim. Obrigada, tá, Daniela? Oi, Márcia, boa noite. Se sou pessoa jurídica no Simples Nacional, para me manter no anexo 3, caso a receita do mês fique maior, posso emitir alguns recibos na pessoa física e pagar DARF? Assim, olha, você pode emitir recibo na pessoa física e pagar o seu carnê-leão. Aí você só tem que tomar cuidado se você for fazer aquele rateio das despesas. Só esse é o cuidado. Porque o recibo na pessoa física você pode emitir. Agora, só tem cuidado que quando você emite recibo, eu não sei, Márcia, eu não me recordo de onde você é, tá? Mas assim, se você emite recibo, você tem que pagar o imposto do município, que é o ISS. Porque na pessoa física você paga o ISS separado, em alguns municípios ele é trimestral, outros ele é semestral, outros ele é anual, e na pessoa jurídica você já paga tudo dentro do Simples Nacional. Passou a emitir recibo na pessoa física, você tem a obrigação também com o seu município de pagar o ISS. Só não esquece disso. Uma coisa parece que fica amarrada à outra, né, Márcia? Mas é assim. E tem melhor, nunca vi alguém amar tanto que faz, Daniela. Ju, eu gosto mesmo, de coração, muito, muito mesmo. Toxina botulínica dedutível, é dedutível. Obrigada pelas respostas, adorando as explicações. Obrigada, cara. E eu que agradeço, você está aqui. Para não ter que fazer contas, posso recolher um valor aleatório de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Principalmente depois do carnê-leão web. De maneira nenhuma. Obrigada pelas respostas. De nada, Érica. Eu que agradeço você do carnê-leão. Não oriento a fazer isso. Rita, pode colocar computador ou tablet no livro caixa? Não é uma despesa dedutível, eu vou falar sobre isso amanhã. Não é despesa dedutível, você lança, mas não deduz. Mesmo ganhando acima do teto... perdão, acho que eu pulei a pergunta. Você me disse ontem que poderia pagar o mínimo do INSS sendo aposentado, mesmo ganhando acima do teto, mesmo ganhando acima do teto. Carlos, você pode, você só não pode se você prestar serviço para a empresa. Por exemplo, se atende convênio, não pode. Se o convênio já desconta o INSS, tem ainda que pagar o INSS como pessoa física. Se você não atinge o teto do INSS no convênio, tem. O teto, R$ 6.433,57. Pode começar a fazer o carnê-leão web agora em agosto? Pode. Ô, Márcia, obrigada. Eu que agradeço você estar aqui. Agradeço mesmo, viu, Márcia? 17 anos de formada, nunca paguei INSS, fui pega naquela chamada da Receita Federal, estou pagando parcelamento, posso pagar para regularizar com a Receita Federal os últimos 5 anos com o INSS de 11% sobre o salário? Michele, se você não atende convênio, se você não presta serviço para a pessoa jurídica, pode. O que aconteceu na ocasião? Não sei se você quer falar, tá, Michele? Qual foi o valor da multa que você recebeu, né? Enfim, tomara que não tenha sido muito alta. Mas assim, o que acontece? Quando você não decide, eu não vou pagar o INSS, não quero pagar, fiquei revoltada com a vida, não vou pagar o INSS. Quem escolhe para você? A Receita Federal. Adivinha qual é a alíquota que ela escolhe para você? 20% da sua receita, óbvio, tá? Então, quando você que tem que escolher, eu quero pagar 11% do salário mínimo, você que tem que escolher, tá? Então, você escolhe. Eu quero pagar 11% do salário mínimo desde que possa, desde que você não preste serviço para a empresa, tá bom? Então, assim, espera aí, 36 mil, eu já falei isso, a média, na época da ocasião, foi 35 mil reais de multa. Foi alto. Mas eu tenho alunos que pagaram 70 mil reais e um outro, numa live que eu fiz aí, falou que pagou 90 mil reais. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Imagina dar 90 mil reais. É que eu falo. Você vai ver um carro indo para a Receita Federal. Pra chorar, né? Eu já falo que quando você recebe uma intimação dessa, você só tem que chorar, tomar um remédio para dor de cabeça, pra dormir e ver um carro indo embora. Infelizmente. Tá? Ih, passou aqui. Qual o valor máximo que posso pagar de INSS por mês? Júlia, não é o valor do pagamento do INSS que interessa, tá? Porque dependendo de como você trabalha, das suas fontes pagadoras, a forma de pagamento de INSS é diferente. No seu consultório, você paga o INSS de uma maneira. Se você é empregada, você paga de outra maneira. Então, não vamos falar em valor de INSS, vamos falar do valor da receita, o valor do teto do INSS, R$ 6.433,57. Falar sobre o valor do INSS está errado. Não é esse o raciocínio. Por quê? Porque em cada situação, o recolhimento do INSS, ele é diferente. Tá, Júlia? Onde acha essa regulamentação sobre isso? Sobre o quê? Sobre o pagamento do INSS 11%? É isso? Na Lei 8.212, artigo 21.
Se foi isso, tá, Carlos? Qual o valor máximo que posso pagar? Ah, eu já respondi, 36 mil a multa. Doído, Michele. O Carnê-Leão Web ainda não é obrigatório este ano, não é obrigatório. Ainda não é obrigatório. Ele não existe mais aquele o programa Carnê-Leão que você baixava no seu computador, mas ele não é obrigatório. Significa que você pode querer fazer livro caixa de papel? Sim. É o melhor? De jeito nenhum. Significa que o contador pode fazer no programa deles, que a gente tem um sistema de contabilidade? Sim, pode fazer, desde que emita o Carnê-Leão para você todo mês. Ele ainda não é obrigatório. Acredito eu que em breve vai ser. Aí por isso que eu falo, a gente já tem que se acostumando antes de ser obrigatório. Que a gente vai errando, vai acertando. O próprio sistema, o próprio Carnê-Leão já... Nossa, eu já peguei diversos erros. E a gente vai lá, reclama com a Receita Federal, eles estão ajustando, entendeu? Então, assim, utiliza ele enquanto não é obrigatório. Minha orientação. Se o paciente divide em 3 vezes no cartão, mas recebo tudo... Juliana, se você recebe tudo à vista, se você antecipa uma vez só. Você tem que lançar no seu livro caixa uma vez só. Se era isso, a sua pergunta que cortou, Juliana. Receber via RPA caracteriza, então, prestar serviço para a empresa? Não necessariamente, porque a gente pode falar de recibo de pagamento autônomo quando é entre 2 pessoas físicas, mas não é comum, tá? Não é um termo comum de utilizar entre pessoas físicas. O mais comum é entre pessoa jurídica e pessoa física. Sim, tá? E ainda tenho muita dúvida de 100% que entra na minha conta, 60% é meu. Peraí, não entendi. Tenho muita dúvida de 100% que entra na minha conta, 60% é meu. Como faço o Carnê-Leão? Como declarar o IR e como pagar o INSS se esse valor não fica de fato para mim? Daniela, tem que separar a receita de vocês. O que fica para a clínica, cada um emite. Eu não lembro se você falou que era clínica ou consultório do colega, desculpa. Cada um tem que emitir da sua parte, que você vai pagar só o que é a sua parte e o colega vai pagar só o que é da parte dele. Não mistura a receita, senão não tem como você oficializar isso para a Receita Federal, tá? Se era isso. Porque como é que você vai emitir um recibo para o paciente de 100%? E aí? E os outros coisas? Ah, eu paguei para a clínica, então foi locação de horário. Se a clínica lhe der um recibo de aluguel, ótimo, você vai deduzir o aluguel. Se você conseguir combinar com a clínica dessa maneira, eu não lembro se é clínica ou consultório, desculpa, tá, Daniela? Se você conseguir combinar dessa maneira, ok, beleza. Eu pago R$1.000 por mês de INSS para não ficar fazendo cálculo. Tô muito errada, não faz isso. Gente, nada de chutar, tá? Não façam isso. Não façam isso. Por favor. Sim, eu... É a Lei 8.212, tá? De 1991, lá que fala sobre o pagamento do INSS de 11%. Basta a nota fiscal de uma compra para lançar no livro caixa? Não. Essa nota fiscal está no seu CPF? Ela tem que estar no seu CPF. E ela tem que ser uma despesa dedutível. Tá? Oi, Fê! Boa noite! Ah, meus alunos queridíssimas aqui. Muito boa noite, Fernanda. Como faço o cálculo do INSS a pagar? Sou aposentada e tenho convênio, mas não sei fazer o cálculo do valor sobre meus recibos. Preciso de ajuda. Ô, Miriam, se você tem de convênio, não tem aquela opção de 11% do salário mínimo, tá? Aí você vai ter que pagar sobre a sua receita, limitada ao teto. Passou do teto, minha receita é R$15 mil. Todo mês ou acima disso, 20, enfim, não sei qual é a sua receita, tá? Você vai pagar todo mês 20% de R$ 6.433,57. R$ 1.286,71 de INSS. Para quê? Para nada, Miriam, porque você é aposentado. Nas regras de hoje, tá? De hoje, não tem como você tornar esse valor que você está contribuindo agora para aumentar a sua aposentadoria. Nas regras de hoje, infelizmente. Não peguei qual número da lei? 8.212. Parabéns, live enriquecedora. Obrigada, Érica. Posso lançar como despesa dedutível o valor que o cartão retém como comissão? Se não for antecipação de cartão, pode. O livro caixa é feito no Carnê-Leão Web, as despesas são colocadas na aba de pagamentos, Ela pode me fazer um recibo de aluguel? Pode. Aí você vai poder deduzir. Aí bacana. Ela vai declarar aquilo como receita dela e você vai declarar como despesa. Para ela é uma receita de aluguel, para você é uma despesa de aluguel. Cruzou as informações, tudo bonito, lindo, fica ótimo. Perfeito, combina com ela. É uma resposta respondida. Mas eu respondi as outras, Daniela. Você está dizendo que eu só respondi essa? Respondi mais de 1.000 perguntas aqui. 1.000 não, exagero meu. Mas respondi muitas perguntas. As despesas da taxa de cartão e de banco são dedutíveis? São dedutíveis. Não pode ser antecipação. Do banco, cuidado. Cuidado do banco. Se você colocar qualquer coisa no seu livro caixa, você tem que comprovar. Você vai colocar o seu extrato bancário? Eles têm acesso, você vai colocar? Cuidado.
Tem como não fixar a retirada prolabore na pessoa jurídica e recolher 11% de INSS na pessoa física? Então, na pessoa jurídica eu sempre recomendo ter retirada prolabore, sempre. Não acho que é uma boa não ter retirada prolabore. Não é uma orientação, não é um entendimento da Receita Federal, tá? O site do Carnê-Leão Web está funcionando direito? Está funcionando direito. Está. Eu quase não tenho problema. Às vezes alguns alunos falam que tem problema. Eu quase não tenho problema. Lógico, quando foi na época do finalzinho da declaração de imposto de renda, teve um problema no Carnê-Leão Web. Mas ultimamente tem ficado muito pontual esses problemas. Muito pontual. Aluguel de turno deve pedir a nota fiscal em meu CPF e fazer a dedução. Nota fiscal não, porque eles não vão poder. Não é nota fiscal, é um recibo mesmo. Pode sim. Boa noite, recebo na maquininha o pagamento do paciente, débito ou cartão de crédito, tem o desconto das taxas. Como fica a declaração no Carnê-Leão? Você vai lançar o bruto e vai deduzir a taxa se não for antecipação. Que live top, obrigada! Obrigada por compartilhar. Ih, fugiu. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, eu adoro. Espero que todo mundo tenha conseguido aprender. Eu sempre falo que eu coloco uma sementinha em todos vocês, lógico que ela não vai brotar em muitos, porque infelizmente é difícil, né? É um assunto que incomoda, a gente vai ter que tomar uma atitude e isso incomoda, né? Incomoda você ouvir que você está fazendo tudo errado, incomoda você ouvir que você está sonegando, que você não está pagando seus tributos, isso incomoda. Então, às vezes, a gente é uma ferida que a gente não quer mexer, mas tem que mexer. Tem que mexer, não pode esperar ela espirrar sangue para você querer mexer nessa ferida. Ela precisa ser mexida e tem que ser mexida por você. Por mais que você tenha um contador, você precisa ter um entendimento. Senão, não adianta, gente. Não vai dar certo enquanto você não tiver um entendimento do seu negócio. Seu consultório é pequeno, ele é seu negócio. Ele não deixa de ser o seu negócio porque é um consultório pequeno. Você precisa entender tudo o que acontece no seu consultório. Ficar atendendo de 8 da manhã às 10 da noite não vale trazer dinheiro. Ficar atendendo convênio, enchendo a sua agenda de convênio, não vale trazer dinheiro. Para e organiza a parte gerencial, organiza a parte financeira do seu consultório, se dedica à gestão do seu consultório, se dedica à parte de marketing do seu consultório e se dedica à contabilidade do seu consultório. Por mais que você tenha um contador, você tem que ter um entendimento. Senão, você não consegue conversar com o seu contador. Você precisa conversar com ele de igual para igual. Lógico que ele vai saber mais, porque é a profissão dele, mas você vai conseguir questionar. Por que eu estou fazendo assim? Por que eu não sou pessoa jurídica? Ou por que eu sou pessoa jurídica? Se eu vi que na pessoa física também tem essas deduções. Por quê? Tem que saber conversar. É o seu negócio. Como você não vai conseguir conversar? Como você não vai conseguir dialogar? Senão você vai receber a guia e vai pagar. E vai pagando. Nem sabe o que está pagando. Se eu perguntar qual é a sua alíquota de imposto de renda, a grande maioria não sabe. Se eu perguntar qual é o seu lucro, piorou. Como, gente? Não pode. Tem que ter isso na cabeça certinho para você poder precificar. Para você poder o quê? Saber se vai ser melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica. Senão, vocês perdem o controle disso tudo. E aí é muito dinheiro jogado no ralo. Eu espero vocês amanhã, às 20 horas, será a segunda aula. Amanhã na aula a gente vai corrigir quais são os erros que eu falei que eu apontei. Todos os erros foram apontados na aula 1. Quem não assistiu a aula 1, não deixem de assistir. Assistam, ela está disponível. Todas essas aulas vão ficar disponíveis até no sábado. No sábado eu retiro essas aulas. Espero que vocês aproveitem. Muitas vezes não dá para ficar ouvindo só uma única vez, tem que ouvir de novo, não deixem de ouvir, não deixem de assistir. Gente, é muito conteúdo, eu falo que eu não dou dicas, eu dou conteúdo, eu não falo, não são coisas rasas, conforme as pessoas vão me perguntando, eu vou respondendo, não tenho intenção de pular a pergunta de ninguém, às vezes acontece, eu sou humana e passa no celular, vocês não têm noção de como é difícil responder tantas perguntas que às vezes vai passando no celular e acontece. Amanhã tem a aula, na quarta-feira, tem outra live pra gente tirar as dúvidas da aula 2, eu espero vocês amanhã, não deixem de curtir, gente, não deixem de compartilhar, é muito conteúdo para ficar guardado só pra gente, a gente tem que compartilhar com mais colegas, no mínimo, cada dentista que tá aqui conhece no mínimo mais 10 dentistas, então assim, eu agradeço muito quem puder curtir e quem puder compartilhar, será muito agradecida por mim, tá, gente? Deixa eu só responder mais algumas aqui e eu vou me embora, já são 9h30, não aguento mais eu falar de imposto de renda. Boa noite, você pode fazer uma consulta individual, ou seja, consultoria específica após este curso no particular? Sim, Fernanda, eu faço consultoria logo assim que terminam as aulas, eu também tenho o meu curso da pessoa física, o curso para os alunos, não só o gratuito, mas o curso onde a gente aborda de uma forma muito mais profunda sobre como escriturar o seu livro caixa, como pagar
pagar o Carnê-Leão, como pagar o INSS, que é super importante. Todos esses assuntos são abordados no meu curso de pessoa física e, inclusive, tem uma aula de pessoa física e pessoa jurídica para vocês terem uma noção se de fato aquela resposta que vocês querem ter é melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Tudo isso com conhecimento, tudo isso vocês conseguem aprender no curso, sem sombra de dúvidas. Tem aí já diversos alunos que vão colocando e vão postando para vocês. Dá para aprender, tem que ter, querer, obviamente, tem que querer. E aí consegue aprender sim, e é bom para o seu negócio, é bom para o seu consultório, tá? Deixa eu mandar um beijo pra todo mundo aqui, deixa eu saber. Ansiosa pra próxima aula? Obrigada, Érica! Quando compro na Dental com cartão de 3 vezes, lanço no valor total, parcelado. Só vou correr pra vocês poderem dormir, que eu dormir não esquece da aula amanhã, hein? Marquem aí, hein? Coloca o despertador 8 horas, eu espero vocês amanhã, hein? Você sempre show, obrigada, Daisy. Esse recibo do aluguel pode ser um recibo simples ou tem que ser algo oficial? Não, recibo simples, só que tem que ter as informações dela, o nome dela, CPF dela, o seu nome, o seu CPF, o valor, tudo bonitinho, recibo simples. Rita, sobre o simples, você disse que a menor alíquota é 6%, faturamento até 180 mil, faturamento bruto, faturamento dos últimos 12 meses. No Simples Nacional, sempre considera os últimos 12 meses. Lógico que se a empresa não tem 12 meses, não vai ser considerado 12 meses, tá? Mas é o faturamento bruto. Excelente live, obrigada, muito bom o modo como você explica, obrigada. Mas incomoda, mas é receber uma cartinha da Receita Federal, com certeza, Márcia. Incomoda horror, essa tira o sono, eu não, eu deixo vocês um pouquinho tensos, né, vocês ficam tensos, mas tirar o sono mesmo, eu falo que é aquela cartinha do mal, a cartinha da Receita Federal tira completamente o sono de vocês. Faço boleto para pacientes. Ai, Júlia, não sei qual é a pergunta de cima. O recolhimento de 20% é sobre o recolhimento bruto do bruto, limitado ao teto. Posso lançar vale transporte e vale alimentação no Carnê-Leão. O vale transporte se for de forma oficial, pagamentozinho do cartão, do vale transporte sim, dinheiro não. E o vale alimentação só se tiver isso no seu acordo coletivo da categoria. Vou aprender para ajudar minha filha. Ah, eu adoro, olha só o que tem de pai, o que tem de mãe, o que tem de marido ajudando. Às vezes eu não conheço nem o próprio dentista, mas o pai, o marido, a mãe, vários. Isso é muito interessante. A própria dentista não quer saber não, minha mãe tá tomando conta. Ah, não quer saber não, o marido tá tomando conta. Não conheço o próprio dentista, tem vários, tá? É 180 mil faturamento isso daí. Muito obrigada, de nada. Obrigada, Rita. Estarei na aula amanhã. Espero vocês, hein, galera? Rita, suas aulas, como sempre, são maravilhosas. Muito obrigada, Caroline. Obrigada, gente. 9h30, marido mandando eu embora. Fala, sai daí, que já são 9h30. Você fala muito. Esse recibo poderia ser para regularizar um consultório que atendemos por porcentagem? Teria que ser um valor fixo? Ai, Adriana, qual recibo? Rita, você é show, mano. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. Você é show. Muito obrigada, viu, Daniela? Espero que eu tenha ajudado e que eu tenha conseguido responder essa pergunta. Gente, ó, um beijo grande para vocês. Espero vocês amanhã, às 8 horas da noite, para a segunda aula. Vamos falar como pagar o Carnê-Leão, como pagar o INSS e como escriturar o livro caixa de vocês. Um beijo. Foi ótimo compartilhar esse conhecimento com vocês hoje. Fiquem com Deus. Até amanhã.